toda essa situação, né, da pandemia, do início da pandemia aí, a gente decidiu criar o nosso pequeno grupo aqui, e coordenado pela Camille, né, que é minha filha de 13 anos de idade, envolvendo aí a amizade da faixa etária dela, né, dos 11 aos 14 anos de idade. No ano de 2021, nós havíamos desafiado a igreja para que nós fizéssemos a Semana Santa nos pontos, nas suas casas. Só que semanas antes de nós abrirmos os pontos de evangelismo, a pandemia piorou e nós tivemos então que retroceder com algumas ideias que nós tínhamos. E alguns irmãos preocupados com a questão da pandemia, de abrir os seus lares, alguns irmãos infelizmente tiveram que fechar os seus lares e nós tivemos que mudar para a Semana Santa online. Entretanto, eu recebi a notícia de que na casa da Camille, um grupo de desbravadoras iriam continuar com o pequeno grupo delas de maneira presencial. Logicamente, tomando todos os cuidados, né, com a questão de protocolo ali sanitário, mas elas falaram que iriam continuar o pequeno grupo lá, o ponto de evangelismo, de forma presencial. Eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, de ver a coragem delas, né, de ver a coragem daquelas desbravadoras ali, enquanto todo mundo estava fechando os seus pontos e migrando para o digital, elas perseveraram, abriram a porta da casa, iam de casa em casa chamando os meninos, às vezes eles estavam jogando bola, elas iam lá, esperavam eles terminarem de jogar bola, trazia eles para o pequeno grupo e aquilo foi uma bênção. E durante a Semana Santa lá no PG deles, eu fui visitá-los, a gente levou alguns brindes e quando eu cheguei lá, era uma festa linda, os meninos, todo mundo com a Bíblia na mão, a lição, e elas haviam preparado o lanche e uma delas coordenava e tinha louvor. E no final, assim, para a honra e glória de Deus, 6 daqueles juvenis foram batizados. E o que me deixou mais feliz é que após o batismo deles, depois da Semana Santa, na Missão Caleb, todos eles já estavam envolvidos na Missão Caleb, ajudando no plantio de uma nova igreja aqui no distrito. Então, assim, a coragem e a determinação delas insistirem em manter o ponto de evangelismo delas aberto, a classe bíblica aberta, eu achei muito, muito interessante. Eu vi aqui na minha rua os meninos e os adolescentes jogando bola, brincando na rua. E aí, um dia, já ligando o que já estava pedindo para fazer pequeno grupo, fazer classe bíblica, eu decidi criar uma classe bíblica com os recursos que eu tinha. E aí a gente começou em fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2020, antes da pandemia começar. A gente começou e aí fez 2 estudos e aí veio a pandemia. E a gente não pôde continuar por causa da Covid. Depois de passar o auge da pandemia, a gente decidiu voltar aos estudinhos porque todo mundo já estava gostando e estava pedindo de volta. Eu e meu pai, nós ministramos o estudinho, junto com a ajuda da Bianca e da Bruna também. Elas ajudavam falando, eu pedia para que elas lessem, para que elas me ajudassem, porque era muito difícil, né, fazer assim, só eu e meu pai, que meu pai tinha trabalho, eu tinha escola, então era mais difícil. A minha motivação era de certas meninas, que elas sempre iam lá em casa no período da pandemia, que era muito difícil. A palavra significou para mim, por esse período aí, significou paz dentro de mim, que é uma coisa que eu não tinha. E também antigamente eu era muito atentada assim, eu não gostava de fazer as coisas, não sei. Eu era muito desinquieto. Hoje em dia eu sou mais ou menos quieto, eu sou um pouco obediente, mas aquela palavra ali, se não fosse ela, eu estava igual antigamente. Temos uma continuidade com a classe bíblica e houve a decisão aí de alguns meninos a descer as águas batismais, né, a tomar a decisão do batismo. Então isso foi muito bom, isso fortaleceu aí, né, a vida desses meninos, fortaleceu de certa forma a nossa vida espiritual também. A gente vê que para a pregação do Evangelho não há barreiras. No dia do batismo deles, eu chorei tanto, que eu nem sei, tipo assim, eu fiquei feliz, porque foi um momento que Deus me usou e através da minha mente, de mim, que era só uma criança, Ele me usou para pregar o Evangelho e salvar almas. Eu fico muito feliz com isso, e por isso que eu chorei, me emocionei, e até hoje eu fico de olho neles, falando assim, ó, vem pra igreja, vem pro desbravador, porque vocês são importantes, vocês fazem parte da minha história. E eu fiquei muito feliz e
Eu agradeço a Deus por Ele ter mudado a minha vida através disso.